Gostaria de saudar a você com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos adiante de nós na continuidade do Evangelho de Lucas e nós estamos no capítulo 9 e vamos estar lendo a partir do versículo 49 e estaremos lendo até o 56. O texto diz o seguinte: E respondendo João, disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios. E lhe proibimos, porque não segue conosco. E Jesus lhe disse: Não o proibais, porque quem não é contra nós, é por nós. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros diante da sua face, e indo eles entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Conectei estas duas histórias, são dois trechos separados, assim, com aquele que edita, não é? Aqueles que editaram a Bíblia Sagrada, no sentido de divisões. Então, o primeiro texto tem um título e logo depois, os versículos 51 em diante, outro. No entanto, o que há em comum entre essas duas histórias são as reações dos discípulos, a reação humana, quando a gente encontra situações que nós, a princípio, não aceitamos. No caso da primeira, foi alguém que estava praticando algo que deveria ser exclusivo na mente dos discípulos, algo exclusivo de quem seguia Jesus, de quem andava com Jesus. Então, se alguém que não andava com Jesus estava expulsando o demônio, então este deveria ser proibido, repreendido, porque isso era algo que aqueles que estavam andando com Jesus, o Filho de Deus, faria. No entanto, o Senhor não permitiu que ficasse este sentimento no coração de João, né? E disse uma frase conhecida nossa: quem não é contra nós é por nós. Então, nós conhecemos um outro texto que é neste caminho e Jesus diz o seguinte: vai chegar o dia em que estes vão ser julgados, ou seja, Deus vai reconhecer qual foi a natureza, o porquê que cada uma das pessoas fez o trabalho para Deus. Amém? Ou seja, se há algum erro, se há algum problema que alguém está fazendo ou na vida de alguém, nós temos esta realidade em nós, não é? Muitas vezes a gente vê alguém e diz que aquela pessoa não é honrada o suficiente ou não tem testemunho para estar pregando ou para estar sendo usado por Deus, mas a verdade é que Deus é aquele que vai julgar todas as coisas. Então, neste texto, primariamente, nós vemos Jesus não permitindo esse sentimento ficar no coração de João. Mas mais forte do que isso, também porque foi um episódio mais forte, né? O pessoal de Samaria não permitiu Jesus pousar lá. Vocês conhecem isso, que os samaritanos, por questão genealógica, né, da mistura racial de judeus com as pessoas que ficaram na terra, então eles tinham rixa com os judeus. Então, a maioria dos judeus na época de Jesus não atravessava, né, a área de Samaria, mas dava a volta para não passar entre os samaritanos. No entanto, Jesus, conforme o texto bíblico, passou algumas vezes e essa foi uma das vezes que ele manda os seus discípulos na frente para preparar a pousada, mas aquelas pessoas samaritanas reconheceram que eram judeus a caminho de Jerusalém e por isso proibiram, não deram pousada para Jesus e seus discípulos. Ora, irados com isso e com razão humanamente, né? No entanto, a palavra deles foi algo feio. Eles pediram para Jesus o direito de pedir fogo do céu. Ou seja, se a gente pudesse caracterizar isso para os nossos dias, seria quando nós desejamos, né, praticamente uma praga sobre as pessoas que possam estar negando o nosso convite ou falando mal da nossa fé ou da nossa igreja, ou de algum líder evangélico, enfim, de alguma maneira eles estão denegrindo, impedindo, servindo de empecilho,
sendo contrários ao caminho do evangelho, daquilo que nós fazemos, e nós temos a consciência de que estamos trabalhando para Deus, fazendo o bem, amém? Pregando o evangelho. Estamos com Jesus, como era a realidade com os discípulos nestes dias. Mas o pedido deles foi isso: Senhor, a gente pode orar para cair fogo do céu e matar todos eles. E muitas vezes nosso desejo, explícito ou implícito, consciente ou inconsciente, chega a ser esse: Senhor, seria bom que estas pessoas tão iníquas perdessem a vida, alguma coisa horrenda acontecesse, para que eles saibam que tu és Deus, o Deus da igreja. Então, este sentimento dos discípulos não é de tudo alheio a nós. Mas a resposta de Jesus a eles deve ser a resposta para nós. E Jesus repreendeu a eles dizendo: vocês não sabem de que espírito vós sois. E ele termina com as palavras que eu quero deixar para mim e para você, para que nós levemos, e como eu peço ao Espírito Santo, me fazer lembrar nos momentos mais críticos, nos momentos que nós sentimos o inimigo usando pessoas contra nós, que as palavras de Jesus possam calar ao nosso coração. Jesus disse: porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. A missão de Jesus é salvação, não destruição. Então, todo sentimento que no nosso coração possa subir de destruição em qualquer nível, nós possamos lembrar das santas palavras do nosso mestre, que disse que o Filho do Homem veio para salvar. É bem certo que muitos rejeitarão a mensagem da salvação. Para isso, Deus os julgará um dia. Eles se encontrarão diante do Senhor. Mas a mensagem da graça, a mensagem da salvação, a porta aberta para que eles possam entrar. E vidas como nós, que ainda muitas vezes recebendo ataques, estão dispostos a dar a outra face, a continuar expondo, pregando o evangelho e amando, aleluia, até a vinda de Jesus. Que Jesus nos guarde no nome dele, para não pensar, não desejar e não agir para destruição, mas sim para a salvação. Deus abençoe e use você em nome de Jesus. Amém.